Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu em 1980. Envolve uma garota que tinha 14 anos, mas o que aconteceu com ela é muito estranho. É o tipo de caso que a gente fica pensando, nossa, tem alguma coisa muito errada. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, de mistério, já se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Lauren Ann Ryan nasceu no dia 3 de abril de 1966, em Manchester, New Hampshire. Seus pais se divorciaram quando ela era uma criança e ela foi criada principalmente por a sua mãe, chamada Judith. Quando Lauren tinha 4 anos, ela e Judith se mudaram para Miami, na Flórida, mas 6 meses depois voltaram para Manchester. Em 1980, elas residiam em um apartamento no 3º andar, na Merrimack Street. Ela foi descrita como uma menina alegre e extrovertida, uma boa aluna, que se dava muito bem com sua mãe, de quem ela era muito próxima. Ela gostava muito de dançar e cantar e sonhava em ser uma atriz no futuro. Algumas pessoas relataram que ela tinha um comportamento difícil, pois passava muito tempo sozinha nas ruas, falava em fugir e começou a beber álcool muito cedo e também a fumar maconha. Uma de suas tias disse que ela era um anjo, mas que andou com algumas pessoas erradas por um tempo. Em 26 de abril de 1980, Lauren ficou sozinha no apartamento que dividia com sua mãe. Sua mãe Judith passou o dia fora para assistir uma partida de tênis fora da cidade para ver o seu namorado, um jogador de tênis profissional, competir. A Lauren estava de férias naquele momento e ela normalmente acompanhava a mãe quando a mãe saía da cidade para ver o namorado. Enfim, ela passava bastante tempo com a mãe e foi algo incomum que aconteceu naquele dia, que ela preferiu ficar em casa sozinha praticamente o dia inteiro. Foi dito que ela foi algumas vezes na loja de conveniência que tinha perto. Ela tinha muitos parentes, a mãe dela tinha muitos irmãos e vários foram na casa dela naquele dia, conversaram com ela para ver se estava tudo bem e ela estava super tranquila, não tinha nenhum problema e ela estava ali aproveitando suas férias. À noite, ela convidou um amigo de 21 anos e uma amiga para passarem um tempo com ela. Os três beberam 6 latas de cerveja e uma garrafa de vinho juntos. Foi dito que Lauren foi mais algumas vezes na loja de conveniência na parte da noite. Por volta de 00:30 do dia 27 de abril, Lauren estava sentada com seu amigo na sala de estar quando ouviram algumas vozes no corredor do prédio. Ele saiu do apartamento pela porta dos fundos, deduzindo que a mãe de Lauren estava voltando para casa e que ele e Lauren teriam sérios problemas se fossem vistos juntos, até porque ele era bem mais velho, provavelmente sua mãe não ia ficar nada feliz de ver um garoto mais velho sozinho ali com ela dentro do apartamento. O menino afirmou que ouviu Lauren trancar a porta atrás de si ao sair. Mais tarde, outro vizinho confirmou ter ouvido vozes se aproximando do apartamento naquele horário. Um pouco depois, por volta da 1:15 da madrugada, Judy chegou em casa acompanhada do namorado e notou que as lâmpadas dos 3 andares do prédio haviam sido desaparafusadas, deixando os corredores totalmente escuros, o que era algo muito estranho. Quando ela chegou à porta da frente de seu apartamento, ela a encontrou destrancada, o que não era comum. Judy sempre pedia para sua filha trancar a porta. Sua mãe foi até o quarto da Lauren e viu que tinha alguém deitado na cama, então ela deduziu que fosse sua própria filha, até porque ela nem sabia que a filha tinha convidado mais pessoas para o apartamento. O namorado dela então notou que a porta dos fundos estava aberta, e isso com certeza não era algo comum. Judy então foi acordar a Lauren para perguntar por que a porta estava aberta, mas foi nesse momento em que ela percebeu que não era a Lauren, e sim a amiga dela que tinha passado a noite com ela ali, bebendo algumas cervejas. Então a mãe acordou essa amiga, perguntou o que tinha acontecido. Então ela disse que a Lauren dormiu algum momento na cama junto, ali as duas dormiram juntas, mas em que em algum momento ela pegou o travesseiro e a coberta e foi deitar no sofá. Só que a Lauren não estava no sofá, ela não estava em lugar nenhum. A mãe então
perguntou o que poderia ter acontecido, mas a amiga da Lauren disse que simplesmente não conseguia se lembrar de nada daquela noite, porque ela estava bem bêbada. A única coisa que ela lembrava era da Lauren saindo com seu travesseiro e indo para o sofá. Então a mãe achou aquilo tudo muito estranho. Ela deu uma olhada no apartamento para ver se encontrava alguma coisa. Ela viu que todos os pertences da sua filha estavam lá. Carteira, o seu dinheiro, suas roupas, tênis, enfim, tudo ali que ela precisava se ela tivesse saído, mas tudo estava ali e era algo muito estranho. Então, por que a Lauren sairia no meio da noite sem dinheiro, sem nada, sem calçado, para ficar no meio da rua ali? Talvez ela tivesse ido se encontrar com alguém, mas para a mãe não fazia o menor sentido ela ter deixado essas coisas em casa. Judith ligou para os familiares para saber se Lauren estava com eles, mas ela não estava com ninguém. Com isso, ela e o namorado saíram em busca da Lauren pelas ruas. Talvez ela pudesse estar em algum lugar. Por volta das 13h45, Judith avistou um carro da polícia e ela relatou ao policial que sua filha tinha desaparecido. Pelos próximos dias, a polícia tinha certeza de que Lauren havia fugido. Embora Judith admitisse que ela e Lauren tiveram um desentendimento naquela manhã, antes dela sair para a partida, ela insistiu que era uma coisa pequena, não uma briga real, e que certamente a Lauren não teria fugido. Nunca brigamos, éramos melhores amigas, disse a sua mãe. Mas quando ela não voltou, a polícia começou a acreditar que alguma coisa tinha acontecido com ela. Em vez disso, eles acreditaram que ela havia deixado o apartamento com a intenção de voltar e algo aconteceu no meio do caminho. Um funcionário de uma empresa de ônibus disse à polícia que vendeu uma passagem para uma garota que correspondia à descrição de Lauren no dia em que ela desapareceu. E esse motorista também viu uma foto dela, uma foto mais antiga, e teve certeza que havia deixado no Park Square, em Boston. Semanas depois, a polícia obteve uma foto mais recente e entrevistou esse motorista novamente. Agora ele disse que não tinha mais certeza de que aquela garota que ele viu naquela noite em que a Lauren desapareceu era realmente a Lauren. 6 semanas depois do seu desaparecimento, Denise Deniaut, uma mulher de 25 anos que morava a 2 quarteirões da residência da Lauren, desapareceu de um bar em Manchester. Décadas depois, a polícia determinou que o serial killer Terry Peder Rasmussen estava morando na área com o pseudônimo de Bob Evans. Mais tarde, Terry se declarou culpado de assassinar sua esposa na Califórnia em 2003 e ele faleceu em 2010. As autoridades acreditam que ele pode ter estado envolvido em mais 6 assassinatos ou desaparecimentos, incluindo o de Denise, assim como os assassinatos de Bear Brook, que se refere a 4 vítimas mulheres encontradas no Bear Brook State Park, entre 1985 e 2000. Uma das vítimas era a filha biológica de Terry, então a polícia acreditou que ele pudesse ter alguma ligação com o caso da Lauren, mas nada nunca foi revelado, então provavelmente ele não tem. Entre os policiais que trabalhavam no caso de Lauren estava o vice-chefe Ken Murby, um capitão encarregado da polícia juvenil da polícia de Manchester na época. Mais tarde, ele chamou isso de a parte mais triste dos meus 33 anos de trabalho policial. De alguma forma, ele não estava convencido de que este era apenas um caso normal de fuga de uma adolescente. Parece haver algo diferente sobre este, disse Ken, em julho de 80. De acordo com aqueles que conheciam Ken, a certa altura, ele estava tão envolvido que ele e sua esposa passavam muitas de suas horas de folga dirigindo em busca da garota. Alguns meses depois do desaparecimento de sua filha, Judith descobriu que foi cobrada por 3 ligações feitas na Califórnia. Ela não tinha amigos ou parentes lá e sua filha nunca teve nenhum vínculo com aquela área. 2 ligações foram feitas de um hotel em Santa Mônica e outra de um hotel em Santa Ana, a última das quais foi feita para uma linha direta de assistência sexual para adolescentes. Os detetives de uma organização falaram com o médico que mantinha a linha direta e ele inicialmente negou ter conhecimento sobre a ligação, mas 5 anos depois, em 85, Carole Jensen, uma investigadora da organização Wings of Children, ligou para o médico e ele mudou sua história. Ele alegou que várias jovens e fugitivas ocasionalmente visitavam sua esposa e que uma das meninas poderia ser a Lauren. Ele também afirmou que uma outra mulher poderia ter informações sobre o caso. Os investigadores dessa organização
não conseguiram encontrar nenhuma evidência de Lauren. Ao longo de 81, Judith afirmou ter recebido vários telefonemas misteriosos de um indivíduo desconhecido que ela sempre recebia aproximadamente às 3h45 da madrugada. Durante essas ligações, Judith afirmou que a pessoa do outro lado da linha nunca falava. Os telefonemas continuaram por vários anos após o desaparecimento de sua filha, aumentando com frequência durante o feriado de Natal. As ligações acabaram depois que ela mudou seu número de telefone vários anos após o desaparecimento de Lauren. Uma das tias de Lauren, Janet Roy, também relatou que em várias ocasiões após o seu desaparecimento, uma jovem ligou para o telefone da família Roy pedindo para falar com o filho dela, chamado Michael. Sempre que Michael atendia o telefone, a pessoa que ligava ficava em silêncio. Janet acreditava que a pessoa que ligou pode ter sido Lauren, já que ela se referia a Michael como Mike, um apelido que apenas ela usava com seu primo. Em 1986, a investigadora Carole Jensen visitou a Califórnia e encontrou os hotéis de onde as ligações que ocorreram em outubro de 80 foram feitas. Ela descobriu que um dos hotéis pode ter sido usado como local de filmagem para um filme para maiores de idade conhecido como Dr. Z, mas ela não conseguiu mais muitas informações sobre isso. No mesmo ano, um amigo de infância de Lauren, chamado Roger, recebeu um telefonema de uma mulher que dizia ser Laurie ou Lauren. A mãe dele atendeu o telefone e afirmou que a mulher alegou ter sido sua ex-namorada. Roger namorou com Lauren quando os dois tinham cerca de 12 anos. Em algum momento, a Judith ficou tão desesperada para encontrar a sua filha que ela começou a consultar alguns médiums, uma prática que ela continuou ao longo dos anos. A polícia, tendo poucas evidências sólidas para continuar, achou interessante investigar o que os médiums estavam falando. Um médium afirmou que Lauren estava morta e que ela foi enterrada em Golfstone. Outro médium, da Virgínia, descreveu a visão de uma sala e um depósito de combustível perto do rio Merrimack. De acordo com a polícia, sua descrição era estranhamente precisa. Tão precisa que eles até foram nesse local e investigaram, mas infelizmente eles não encontraram nada. Alguns de nós, inclusive eu, éramos muito céticos em relação a isso, mas foi assim que chegamos. Queríamos eliminar todas as possibilidades e estávamos prontos para tentar qualquer coisa, explicou Ken Murby, em 1990. Outra coisa que a polícia fez foi chamar aquela amiga da Lauren que estava no apartamento, mas ela não lembrava de nada porque ela estava bêbada. A polícia chamou ela e ela foi hipnotizada para ver se vinha alguma memória, alguma coisa, mas infelizmente isso também não ajudou no caso. Em 1981, após aqueles telefonemas estranhos ocorridos em outubro de 80, um amigo próximo da tia de Lauren afirmou tê-la visto em um terminal de ônibus em Boston, em Massachusetts. Este avistamento nunca foi confirmado pela polícia. Outro avistamento não confirmado ocorreu em 88, quando uma testemunha alegou ter visto uma garota de programa em Anchorage, no Alasca, que correspondia à descrição de Lauren. No final dos anos 80, Judith se casou novamente e se mudou para a Flórida. Ela afirmou que acreditava que sua filha fez as ligações da Califórnia em outubro de 1980. Aquele amigo que estava com a Lauren naquela noite, que fugiu ali pela porta dos fundos, ele acabou tirando a própria vida alguns anos depois. É bem estranho a gente pensar nisso. Bom, será que ele sabia de alguma coisa e aquilo fez tão mal para ele que ele acabou fazendo isso? Enfim, a polícia diz que ele nunca foi considerado um suspeito, mas como isso aconteceu, fica difícil da gente ter certeza de que ele não tinha nenhum envolvimento no caso. A polícia agora, é claro, diz que tem certeza de que a Lauren foi vítima de um crime naquela noite. Tony Fowler era um tenente detetive de Manchester que trabalhou no caso por 20 anos. Agora aposentado, ele acredita que Lauren saiu do apartamento para se encontrar com alguém e, por não ter levado nenhuma roupa consigo, tinha toda a intenção de voltar para casa. Embora ele tente ser otimista e pensar que ela ainda pode estar viva, ele acredita que ela foi vítima de um crime. No fundo, quero acreditar que ela está viva, mas não sei, disse uma das tias de Lauren. Ela disse que Judith veio de uma família de 11 irmãos, então ainda há algumas tias, tios e primos por perto.
há uma tia que não acredita que ela está morta e alguns que não querem aceitar que ela está morta. A tia tem o mesmo número de telefone desde o dia em que a Lauren desapareceu. Ela disse que ela era muito próxima da garota. Na época ela tinha 22 anos e era casada com um dos irmãos da Judith na época do desaparecimento da Lauren. Ela também morou com a família por cerca de 1 ano, quando eles moraram na Flórida. E depois ela acabou se mudando. Então as duas eram bem próximas e ela acredita que se a Lauren estivesse viva, provavelmente ela já teria entrado em contato com ela. O detetive Lucas Hobbs, atualmente designado para casos arquivados, disse que não há nada no arquivo oficial da polícia sobre as ligações que foram feitas na conta da Judith, aquelas ligações estranhas que ocorreram em outubro de 80. E ele também disse que não tem nada no arquivo oficial da polícia sobre a investigação dessas ligações, que foi feita paralela ali pela organização Wings of Children. Então, nada disso tá no arquivo, isso é muito estranho. Então, se algum investigador fez isso, ele não relatou à polícia de Manchester, o que, é claro, deixa o caso ainda mais complicado. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, quero saber o que vocês acham, se vocês têm alguma teoria do que aconteceu com ela. Será que alguém entrou no apartamento naquela noite, já que ouviram aquelas vozes? E as luzes, né, as lâmpadas, estavam fora ali, não estavam rosqueadas certinho, o que é muito estranho também. Enfim, acho que a gente tem algumas teorias do que pode ter acontecido com ela, e a gente espera também que esse caso um dia possa ser concluído. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.